Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a palavra nos ajuda a enxergar na escuridão e a compreender o propósito de cada coisa. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos longe da sabedoria de Deus, nós não temos compreensão sobre as coisas que acontecem à nossa volta e a razão de cada sentimento que nós temos. Nós aprendemos apenas a reagir, a procurar um culpado e a justificar os nossos erros. E isso como se fosse o suficiente para que nós pudéssemos encontrar a felicidade em alguma coisa a qual nós precisamos encontrar. Então nós vivemos uma eterna busca, procurando as coisas nas coisas, procurando sentimentos que não estão em nós, nos outros. Então é uma eterna vida a qual nós dependemos dos outros. E não existe nada pior do que dependência emocional, porque eu esqueço o valor de mim mesmo e coloco um grande valor na vida de estranhos e desconhecidos. Como se o mais importante que eu tivesse a encontrar é um abraço que complete o meu, é alguém que deite do meu lado, alguém que divida as contas, mas será que isso é o suficiente? Será que ter um filho é realmente o que satisfaz o nosso coração? Será que se eu conquistar muito dinheiro, ou tiver muito sucesso, ou comprar uma casa num lugar legal, ou sei lá, poder viajar e fazer diversas coisas, será que esse sentimento dentro de mim, ele iria passar? Ou não? Enquanto eu não reconhecer os meus pecados, enquanto eu não entender que eu vivi afastado de Deus, enquanto eu não entender que na minha mente existe uma batalha espiritual, não iria adiantar nada dessas coisas. Nós escolhemos errado. Todas as vezes nós escolhemos errados, porque ao invés de escolher aquilo que Deus ensina, nós buscamos apenas os nossos próprios interesses. E na maior parte do tempo nós começamos a conhecer o Senhor muito tarde. Por quê? Porque nós destruímos a nossa vida inteira, e quando já não tem mais o que destruir, aí nós começamos a abrir uma oportunidade para que Jesus ele possa entrar na nossa vida de forma genuína. Porque a maior parte do tempo, o Jesus que nós conhecemos é um Jesus feito de imaginação, não de palavra. Eu não li na palavra de Deus e Deus me revelou quem Ele era. Porque se eu leio a palavra e não busco o meu arrependimento, tem alguma coisa errada naquilo que eu busco. Eu não consigo entender em que momento a igreja olhou a palavra e falou: não, isso aqui é prosperidade, isso aqui é bênção. Não fala sobre isso. A palavra fala sobre arrependimento, fala sobre obediência a Deus, fala sobre o pecado e sobre um sacrifício, sobre um caminho ao qual nós ganhamos o direito, porque nós não merecíamos. Diferente de nós, que condenamos as pessoas, julgamos as pessoas, odiamos as pessoas, Deus, Ele nos ama. E por tanto nos amar, e por querer que nós tivéssemos a oportunidade de quem quisesse ter um caminho, encontrar uma salvação, Ele deixou o Seu Filho, para que nós, através do Seu nome, pudéssemos evocar o Seu Espírito, e dessa forma sermos consolados, e dessa forma nós pudéssemos ter a sabedoria de poder compreender o que estava acontecendo dentro do nosso coração, longe de Deus. Se a gente vai lá em 2 Reis 22, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor diz assim: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um horror.
um lugar horrível de se ver. O nome desta cidade será usada para rogar pragas, mas eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Quem está falando para nós? Deus. E qual é o contexto dessa passagem? Quem é esse rei que está sendo dito? Esse rei, ele se chama Josias. E nós temos que entender que até chegar à vida de Josias, muita coisa aconteceu. Muitos reis passaram. E Josias, ele governava para o lado de Judá. Era da linhagem do rei Davi. Então, entre o rei Davi e o rei Josias, tinham tido 18 reis. Desses 18 reis, adivinha quantos fizeram aquilo que agrada a Deus? Só 2. Sabe qual? Davi e Josias. E tem algo que é interessante quando nós começamos a conhecer um pouquinho mais de cada rei, de cada coração. Então, aqueles costumes, eles eram passados. E aqui tem uma coisa que também é importante. O livro da lei, ele tinha sido perdido. Então, aqueles reis, eles faziam o que eles imaginavam o que era o certo, porque eles não tinham a palavra. Os sacerdotes, eles estavam todos corrompidos. Eles continuavam oferecendo sacrifícios. Mas era só aquilo. Eles cumpriam um ritual. Ah, por que você está indo na igreja? Ah, porque eu estou acostumado. Desde criança eu vou. Ah, é costume. E ele vinha seguindo aquilo. Só que o pai dele, Amon, tinha sido assassinado. Então Josias assumiu o trono muito cedo. Ele tinha apenas 8 anos quando ele assumiu o trono. Então vamos nos colocar no contexto. Seu pai, ele é assassinado. Você é apenas uma criança. Era uma revolta que tinha tido contra ele. O povo vai e faz justiça e diz, não, vai ser o filho, vai ser essa criança vai ser o nosso rei. E aí, por ele ser muito pequeno, com certeza ele começou a ser orientado por alguém. E ele começou a viver aquela vida voltada para quem? Para o Senhor. A palavra fala que quando ele tinha 16 anos, ele começou a buscar a Deus da mesma forma que Davi buscava, mas ele não tinha o conhecimento. Ele buscava Deus da forma das histórias, mas ele não sabia o que tinha acontecido. Mas ele sentia que aquilo já preenchia de alguma forma o seu coração e ligava ele a algo maior. Não aqueles reis que tinham passado. Ele não quis ser grande como Salomão, ele quis ser obediente como Davi. Ele não quis pedir a sabedoria para ninguém, ele só queria servir a Deus. Se a gente continua lendo, quando ele está com 20 anos, ele começa a fazer reformas, que é o quê? Ele olhava aqueles altares e dizia, isso daqui não faz parte da nossa gente, não faz parte da nossa cultura. E aquilo começou a incomodar ele de tal forma, quando ele tinha 26 anos. 18 anos após ele ter começado a reinar, a começado a fazer as coisas, ele começa a fazer o quê? A reconstruir o templo de Israel. Então ele começou a pegar o dinheiro que tinha na caixa do templo e usar para reconstruir o templo, porque antes eles não estavam nem usando para isso esse dinheiro. E um dos sacerdotes vai lá e acaba encontrando a Bíblia, entre aspas, o livro da lei. E ele, ao ler, ele se desespera. E ele pega esse livro e vai na presença do rei e começa a ler para todas aquelas pessoas o que estava escrito na lei de Deus. E aquilo condenava demais tudo que eles tinham feito. Toda a idolatria, toda a desobediência, toda a insubordinação. E esse é o contexto dessa passagem, que ela começa quando, após o rei Josias ouvir tudo isso, ele se desesperou. E eu, o Senhor, o rei de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro da lei e se arrependeu. Mas como que chegou essa mensagem para Deus? Eles abriram a Bíblia, alguém saiu falando? Não. Eles procuraram uma profetisa, que era alguém que Deus permitia falar por ele. E ela foi lá e fez essas revelações. Então por que Josias ele pôde ser perdoado? Porque ao ouvir a lei de Deus, ele se arrependeu.
E é por isso que eu falo que a Bíblia, ela fala sobre arrependimento, ela não fala sobre prosperidade, ela não fala sobre vida nessa vida, mas o quanto nós somos desobedientes quando nós vivemos seguindo o pecado ou imitando tradições sem conhecer a palavra. Porque às vezes aqueles reis podiam estar pecando por ignorância? Podiam. Mas com certeza os sentimentos deles incomodavam pelas coisas que ele fazia. E ao invés deles se voltarem para Deus para entender o que eles sentiam, eles se voltavam para o mundo e buscavam soluções. E é por isso que nós somos amargurados, é por isso que nós passamos por tantos sofrimentos e por tantas tribulações. Porque ao invés de buscar o Senhor para ter entendimento, nós buscamos a causa nas coisas e a culpa nós colocamos nas pessoas, quando a culpa é porque nós mesmos nos afastamos de Deus pelos nossos próprios comportamentos. A nossa mente estava tomada pelo diabo, assim como a mente desses reis. Adiantou ele ser um rei da linhagem do rei Davi? Não adianta. Se Deus não estiver dentro de nós, se Deus não habitar dentro dos nossos pensamentos, não adianta de nada. Não importa o cargo que nós ocupamos. Pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um diácono, pode ser o sei lá o que da vida que você acha. Nada disso garante a salvação. Isso não leva ninguém nem mais para perto e nem mais para longe de Deus. Apenas é mais uma confusão que nós causamos querendo justificar nas coisas a falta de sabedoria que nós temos. Então, quando ele ouviu o livro da lei, ele se arrependeu. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu me arrependi das coisas que eu fiz. E olha que aqui ele revisitou, porque talvez ele não tivesse feito nada de errado, mas ele voltou olhando todos os reis e as histórias que ele conhecia e viu como todos pecaram. Todos, sem exceção. Aqueles que não construíram altares, eles conviveram com os altares. E nós não fomos feitos para ser meio cristão. Nós fomos feitos ou para que Cristo viva em nós ou para que o diabo viva em nós. Nós falamos demais sobre isso. E se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas. Naquela época esse era um costume, eles colocavam terra na cabeça, colocavam uma roupa de pano grosseiro para mostrar que eles estavam arrependidos. E ele foi lá e rasgou. Pensa que ele, sendo rei, ele não tinha, entre aspas, feito nada, mas aquilo incomodou o espírito dele. A vergonha de olhar o seu pai e o seu avô. O vô dele, Manassés, foi o que acabou trazendo imagens para dentro do templo de Jerusalém, onde Deus disse, olha, esse é o lugar que eu vou ser adorado. Então ele olhou aquilo e sentiu e falou, meu, que desgraça de família que eu vim. O que adiantou eu estar numa terra onde Deus disse, olha, tira as sandálias do teu pé, porque esse solo ele é abençoado, ele é santo. E a minha família, a linhagem de todo mundo só fazendo isso. E ele foi copiar, entre aspas, aquele que sabia que tinha tido um relacionamento com Deus, a qual ele vivia a promessa daquela pessoa que era o rei Davi. E nós estamos nos espelhando em quem? Nós olhamos hoje esses influencers, essas pessoas, quem são essas pessoas? Nós não conhecemos nada, apenas aquilo que nós imaginamos. E assim também é a nossa vida, entre aspas, cristã com Deus, vivendo de imaginação, só buscando as coisas desse mundo, só tentando mais um momento de distração. Sabe, eu não sei em que momento nós nos tornamos tão pouco, sabe, nós nos tornamos tão rasos. Eu não consigo, vocês me perdoem, entrar dentro de uma igreja, aquilo me incomoda, porque eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto que seja verdadeiro. Eu dentro do meu quarto ou em algum lugar comum, ouvindo um louvor, eu sinto mais a presença de Deus do que aqueles que estão gritando e berrando, que dizem que falam em nome do Senhor. Porque eu não enxergo Deus na vida daquelas pessoas, eu não consigo ver Jesus colocando um terno e subindo em cima de um altar. Eu não consigo vendo Jesus passando, jogando fumaça na cara dos outros, mandando água. Eu não consigo aquelas palavras, aqueles ritos, e toda vez ele emoldurado dentro de um rito, dentro de uma religiosidade, dentro de uma doutrina, de um dogma. Eu não consigo ver o Espírito Santo amarrado nisso, sendo obrigado a fazer o que os homens determinaram que aquilo é, e não o que a palavra diz. Vocês me perdoam, mas nós precisamos nos arrepender. Tem alguma coisa errada que está acontecendo e é por isso que você anda triste, é por isso que você anda desanimado, é por isso que nada dá certo na tua vida.
Ao invés de fazer como Josias, que se arrependeu, não! Continua pagando a posse, seguindo ainda mais forte, achando que a fé é uma vontade que nasce em nós e não a prática da leitura da palavra de Deus. Rasgou as suas roupas e chorando quando viu. Ele se arrependeu. É nítido. A diferença, eu sempre cito Adão e Eva, por que eles foram expulsos do paraíso? Porque eles colocaram a culpa um no outro e não se arrependeram. Por que o rei Davi, mesmo fazendo tantas coisas erradas, ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu. Por que Jesus diziam, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo? Porque ele estava entregando a palavra a nós, e se eu estou recebendo a palavra, eu estou recebendo a oportunidade de ver a minha vida aos olhos de Deus. E como eu não vivi a minha vida bem, como eu busquei as coisas que não agradavam a Deus. Só que isso ia ter uma consequência. Isso ia ter uma consequência. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se viver. O nome dessa cidade será usada para rogar pragas. Onde Deus sonhou que o seu povo viveria pela insurgência dos reis, entre aspas, ou por quem conduzia o povo, por quem se dirigia, dirigido por Deus, parte da promessa de Deus. Se você olha o rei fazendo, por que você não vai fazer? Se você olha uma igreja corrompida fazendo, por que você não vai fazer? Porque você conhece a palavra de Deus. Porque se você ignora a palavra e vê o circo acontecendo, o povo girando, gritando, os batuques, aquela loucura, se não te incomoda, é sinal que Deus não está com você. Porque Deus, ele não tolera o pecado. Jesus morreu por quê? Pelos nossos pecados. Se o pecado não tivesse importância, para que Jesus teria que ter morrido? E olha a importância de uma criança. Ele era criança. Papai, mamãe, educar filho, criança, para que quando essa criança ela cresça, ela sirva a Deus e não sirva aos homens, e não venha depois fazer com que você passe o teu domingo na porta de uma cadeia, ou o teu domingo numa clínica de recuperação, ou o teu domingo em algum lugar tentando procurar, onde foi parar a criança que saiu na sexta e não voltou ainda. E aí? Você quer ter que tipo de filho? Ah, mas os meus pais não me ensinaram. Os pais de Josias também não ensinaram a ele. O que nós temos que aprender é com Deus, não é com as pessoas. Nós temos que parar de achar que as pessoas não nos amaram. Ai, porque eu não sei quem é meu pai, eu não sei quem é minha mãe não me quis. Alguém te criou, Deus colocou alguém na tua vida. Já não é mais desculpa para viver essa vida. Já não é mais desculpa para fazer tudo errado e depois querer colocar a culpa nos outros, a conta nos outros. Josias não tinha nada a favor dele. Se ele olhasse a linhagem dele e a história dele, mas ele procurou diferente. Ele foi lá e procurou a Deus. Ele não procurou as pessoas. Ele não quis justificar, eu posso fazer tudo errado, porque eu sou uma criança órfã desde pequeno, porque rejeitaram meu pai, rejeitaram a minha família. O pai dele era corrupto, por isso que eles mataram o pai dele com 2 anos do governo. O vô dele então nem se diz, as barbaridades que ele fez. Só que depois Josias, você sabe o que ele começou a fazer? Começou a destruir todos os altares que todos os reis passados tinham construído. O seu avô Manassés, o seu pai Amon. Sabe o altar de quem que ele chegou a destruir? De Salomão. Salomão, Jeroboão, que é também. Então, olha quanto tempo. Teoricamente, Salomão foi o 3º rei, ele estava no 18. Então ele veio destruindo coisas que todo mundo achava normal e todo mundo convivia, coisas que eram de família. Poxa, você vai destruir esse altar que foi feito para Baal? Poxa, mas foi um rei que construiu. Eu falei, não quero saber, meu querido. Eu quero obedecer a Deus. Eu não quero saber se isso é tradição, eu não quero saber se eu aprendi assim, se a minha avó me ensinou, se o meu pai me ensinou, se isso é normal na minha família. Eu não quero. Eu quero agradar a Deus. Chega de agradar o demônio fazendo o que os outros faziam e tendo uma vida medíocre. Eu não quero mais. Eu não quero.
E é justamente nesse basta que Deus ele se manifesta em nós. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso só depois da sua morte é que eu vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então ele sabia que viria o castigo. Só que ele falou, eu vou honrar o Senhor. O que todo mundo antes de mim, entre eu e Davi, não fez, eu vou fazer. Eu vou limpar essa porcaria que está aqui. Eu vou destruir essas imagens, eu vou destruir esses altares, eu vou destruir tudo. Ele obedeceu a Deus. Tanto que se você olha de 40 que teve, 4 deu certo. E ele é um desses. E na sua história, você é quem? Você é aquele que obedece a Deus ou é aquele que justifica pela família, justifica pela tradição, que nunca leu a Bíblia, porque ele só se arrependeu porque ele leu a palavra, ele sabia que algo estava errado, ele sentia que algo estava errado. Quando ele leu a palavra, ele entendeu. Se a gente continua lendo a palavra de Deus lá em 2 Timóteo 3, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor nos diz assim: E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de ações. Outra pessoa que começou jovem, Timóteo. Quem está conversando conosco é uma carta de Paulo a Timóteo. Alguém que era jovem, alguém que as pessoas rejeitavam ele pela sua idade. Mas Paulo viu nele o quê? Uma oportunidade. Por quê? Porque desde menino ele lia a palavra de Deus e conhecia as Sagradas Escrituras. Deus não vai usar um estranho. Deus vai usar alguém que conhece a lei dele, que conhece a palavra dele, que tem a sabedoria dele, que passou por um processo de arrependimento. Senão vai continuar sendo aqueles reis que continuam construindo altares ou convivendo com imagens, convivendo com o errado. Não vão tomar uma atitude de falar, Senhor, na minha casa é você o rei. Já não tem mais nada dessas coisas. Eu entrego a minha vida. Cada dia que passa é um dia a menos que nós temos. Cada dia que passa é um dia que mais nós precisamos da misericórdia e da salvação de Deus. Você pode viver uma vida inteira na escuridão e depois encontrar uma notícia num diagnóstico qualquer e você começar a repensar a sua vida. Será que eu servi ao Senhor? Será que eu entendi qual era o chamado? Será que vai dar tempo de eu terminar de ler a Bíblia pelo menos uma vez? Porque tudo que nós buscamos, nós gastamos tempo. E nós gastamos tempo demais numa vida. E Paulo encontrou valor naquela criança, por quê? Porque de todas as crianças, aquela tinha encontrado o que era mais importante das coisas que nós poderíamos fazer em vida, que é conhecer. Isso mostra que ele vinha de uma família cristã, que a mãe dele acreditava em Deus. O pai dele, apesar de ser um grego, a avó dele, Lloyd. Então ele vinha dentro de uma família onde todos buscavam. Não quer dizer que os antepassados deles faziam ou não. Você está ouvindo esse devocional? Deus está chamando você, não está chamando eu. E Ele não está te chamando para ofertar, para fazer um piquezinho. Não está chamando, pedindo nada para você. Não quer que você entre para trabalhar numa barraquinha, não quer fazer nada. Ele está dizendo, olhe a tua vida e se arrependa do que você fez. Destrua os altares, destrua as coisas que não vêm de mim. Tira essa idolatria de dentro da tua casa, de dentro do teu coração, de dentro do teu meio. Se você quer ver algo que nunca viu e sentir algo que nunca sentiu. Você conhece as Escrituras, as quais lhe podem dar sabedoria. Quem que dá sabedoria? As Escrituras Sagradas. Ah, eu não me sinto sábio. Ah, eu fui um tolo, eu fui uma tola. Olha o que eu fiz com a minha vida. Não conhece as Escrituras. Não conhece a palavra de Deus. Não conhece nada. Vive de imaginação. Vive achando. Tudo tem uma opinião e é sempre raso no que fala. Nós temos que às vezes aprender a falar em silêncio. Se eu vivenciei, se eu tive, eu posso dar uma opinião. Se eu imagino, fica quieto. Senão o diabo usa da oportunidade para ficar falando da tua arrogância. Sabe? Aprende a ficar quieto. Nós não precisamos saber de todas as coisas. Eu só preciso saber daquilo que Deus coloca dentro do meu coração e eu tenho que viver em paz. As quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação
Por meio do arrependimento em Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo Jesus. Tudo passa por Jesus. Não existe evangelho sem Jesus. As boas novas é sobre Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita tudo. Se a pessoa já não aceita Jesus como Salvador, se gosta de natureza, se gosta dessas maluquices, se usa droga, se gosta de beber, se precisa se tratar com pessoas, você esquece. Você já olha essa pessoa como alguém que precisa ser evangelizado. Isso é um altar pagão. Não adianta. Temos que chamar as coisas pelo nome. Sabe? Chega de querer passar a mão na cabeça, de querer se vitimizar, de querer olhar bondade onde não existe bondade e condenar e diminuir o trabalho de quem tem feito as coisas direito. Sempre querendo diminuir, sempre. Se exalta o errado e diminui o certo, sempre isso. Essa é a justiça do diabo. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Hoje nós entendemos que a Escritura foi soprada na onde? Nos pensamentos daquelas pessoas. E nós sabemos que a batalha acontece na nossa mente. Então, se ela é inspirada por Deus, ela foi ditada por Deus. E é útil. Qual é a utilidade? Para ensinar. Ela serve para mim poder enxergar no meio da escuridão, que é justamente isso que a frase de hoje fala. Sem a palavra eu não consigo enxergar a podridão que eu vivo, eu não consigo enxergar o pecado, mas no passado eles só poderiam enxergar com a palavra, e para poder tirar o pecado eles tinham que ficar oferecendo animais em sacrifício. Hoje nós temos o Senhor, hoje nós temos acesso direto à graça de Deus. E ensinar o quê? Ensinar a verdade. A verdade, ela não se modifica com as circunstâncias, ela não se modifica baseado nos meus interesses. Eu não chego agora e ela é uma coisa e amanhã ela se torna outra. A verdade, ela é constante. Ela permanece sendo indiferente, não importa as circunstâncias, a mesma coisa. Condenar o erro, condenar o pecado, a palavra serve para condenar, para mostrar o que é certo e para mostrar o que é errado. Como que você quer saber o que é certo e o que é errado? Se você não conhece a palavra, você sente as consequências do pecado. Essa é a razão da tristeza, essa é a razão da depressão. Por isso que você tem medo de morrer, por isso que você tem medo de perdoar, porque tudo isso não está ligado a Deus, está ligado a nós. Então, se o pecado vive em mim, eu não consigo condenar. Corrigir as faltas, corrigir os erros, recalcular a rota, repensar a nossa vida, ver os momentos que nós fomos injustos ou se nós não somos agora injustos, por não reconhecer o trabalho e esforço de muitas pessoas nas nossas vidas. Nós continuamos sempre cobrando mais sem dar nada, como se as pessoas tivessem uma dívida conosco impagável. Mas eu tenho que me perguntar o que eu ofereci, não o que eu recebi, o que eu ofereci, porque servir é dar. E nós somos servos do Senhor, então nós devemos amar ao próximo, dar ao próximo. Não dar esperando receber algo em troca. Não, porque a nossa recompensa ela vai vir de quem? Ela vai vir de Deus. Ensinar a maneira certa de se viver. Sem a palavra nós não sabemos a maneira certa de se viver. Aprende com isso. Precisa ler a palavra de Deus. Precisa ouvir louvores de qualidade. Músicas que estão ligadas à palavra de Deus, que elas podem te ensinar e te lembrar todos os dias qual é a forma que Jesus pensa, porque é tentador a gente começar a relaxar. Nós vamos relaxando, nós vamos cada vez menos tirando a importância das coisas, até que daqui a um pouco nós estamos adorando de novo coisas que não são o Senhor e trazendo o diabo para perto de nós de novo, porque o diabo ele é astuto. E diferente de nós, o diabo tem paciência. Ele pode te enganar todo dia, dizendo que um pouquinho não tem problema. Um pouquinho não tem problema quando você vê aquilo se tornou um vício. Quando você vê aquilo dominou a tua vida. Quando você vê aquilo se tornou a sua vida. E é para isso que o servo de Deus... E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto. Então eu só vou estar preparado e pronto para essa vida se eu passar por todo esse processo. E tudo começa no arrependimento, no pedir perdão.
no reconhecer que longe de Deus a nossa vida não foi uma vida, que nós não fizemos aquilo que Deus ensina, que nós precisamos sim, vai ter que ter um dia que nós precisamos falar, olha, daqui em diante, ou é Cristo ou é nada. Daqui em diante eu vou começar a dar fruto, porque eu já perdi tempo demais para trás. Pronto para fazer todo tipo de boa ação. Então eu preciso da palavra para mim poder fazer uma boa ação. Não é só chegar lá na igreja e falar, olha, eu tô com vontade de servir. Me coloca em algum lugarzinho aqui. Não, me coloca. Me faça um estudo da palavra. Não é estudo da palavra, é o Espírito Santo. Não parte na minha vontade nem na minha vaidade, mas na vontade de Deus. Então nós começamos a levar as coisas a sério e usar a palavra para enxergar. Quer começar a ler? Lá em Mateus. Ah, mas é difícil. Tem uma versão da Bíblia que chama NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Não tem as palavras difíceis. Tem no Mercado Livre, R$20, tem aplicativo de celular. Manda uma mensagem para quem encaminha esse devocional para você, que essa pessoa vai saber para quem mandar, e a gente manda o aplicativo gratuito. Aqui o teu dinheiro ele não vale nada, tá? Aqui pra gente o que paga a moeda é amor. Se você amar, se você se arrepender, você está pagando muito bem pago o nosso esforço de todos os dias, entregar uma nova mensagem, entregar músicas, que a nossa vida possa ser um reflexo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você se arrependa e no arrependimento você tome atitudes, você firme uma aliança com Deus, não uma aliança onde você promete querendo alguma coisa, mas aceita a graça e a misericórdia de Deus como se estivesse recebendo algo que você não merecia, porque nós não merecemos tudo que Deus nos faz, nós não merecemos. Por muito menos nós separamos de pessoas, nós condenamos as pessoas, nós julgamos as pessoas, por muito menos. Mas se alguém não vale nada, somos nós mesmos. E graças a Deus, o Senhor nos levantou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.